empolgou, viu, gente? Estamos muito felizes, queridos. Toda vez que ela vem aqui, ela traz algo da parte do Senhor para as nossas vidas, né? Nós temos uma aliança, né? Nós estamos ligados ali na quarta épise, né? Então, a principalmente eu creio que ela não está aqui por acaso. Que algo nesta noite, através da vida dela e da boca dela, o Senhor irá falar conosco e fazer nesta noite. Amém? Então estejam atentos, queridos, com os ouvidos atentos, tá bom? Para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, através dessa profeta. Gostaria de chamar o bispo para estar abençoando a vida dela nesta hora. Amém? Amém? Vamos colocar de pé. Estenda sua mão, a mão que abençoa a mão direita. Pai amado, eis aqui, Senhor Deus, a tua filha, Pai. E sobre a vida dela, Senhor Deus, nós declaramos, Senhor Deus, vitórias, vida de Ti. Porque sabemos, Senhor Deus, que a tua filha tem travado uma guerra constante, batalha atrás de batalha, Senhor Deus, mas Tu tem dado a ela, Senhor Deus, vitória sobre vitória. E clamo a Ti, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, o Teu revestimento sobre a vida dela. Que o Teu sangue, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, guardá-la. Que venha, Senhor Deus, protegê-la, Senhor Deus. E que venha, Senhor Deus, capacitá-la cada dia mais, Senhor Deus, a estar com a Sua espada desembanhada. Nós te damos graça por essa vida e clamamos, Senhor Deus, que a Tua casa, Senhor Deus, a casa da Tua filha, seja guardada. Que os Teus familiares, Senhor Deus, sejam guardados. É que nós clamamos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia, meus queridos. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Glória a Deus. Juízes, capítulo 6, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então olhou para ele o Senhor e disse: vai com essa tua força e salvarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Verso 16. E o Senhor lhe disse: certamente eu estarei contigo, e ferirás os midianitas como a um só homem. Aleluia. Amém. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Abre o nosso coração, se encontra com o nosso íntimo e cumpre aqui o teu querer e o teu propósito em nome de Jesus. Amém? Vou tomar um pouco d'água, irmãos. Eu saí, eu pulei do púlpito e subi no outro. Não deu tempo nem de respirar. Meu Deus. Um abraço para vocês da Segunda Sul. E Deus falava assim para mim: ainda que eles achem que essa mensagem não se encaixe numa ceia, é essa aqui que é para falar. Amém. Então, assim, esse texto ele vai nos contar, a palavra vai falar sobre Gideão. E na época dos juízes em Israel, coincidiu com um período de frouxidão moral. A nação estava fazendo o que queria, de acordo com a sua vontade, né? Então, o relativismo religioso se instala ali, conturba toda a nação. E a nação israelita vivia um caos moral e um caos espiritual. E eles experimentaram 9 estados de apostasia, onde as pessoas já não acreditavam mais no Deus Todo-Poderoso, 5 guerras civis, e quando juntou tudo isso, marcou a alma da nação, né? Você que está acompanhando aí as guerras da Ucrânia, vê como que as pessoas, as famílias e a nação ficam fragilizadas. E na época de Juízes não foi diferente. Então, Deus, Ele decide intervir naquela história. Então, quando você não sabe o que fazer, quando você está numa situação que você não sabe como agir, Deus vai intervir na sua história. Aleluia. Amém? E é sobre essa intervenção que eu quero te falar nessa noite. Aleluia. Deus deseja que nós, mesmo nas situações difíceis, a gente mude de ambiente. Hoje é uma santa ceia. A Bíblia diz que quando Jesus Senhor, Ele partiu o pão e abençoou. Quando você recebe esse pão, você recebe essa bênção. E essa bênção que vem do Senhor Jesus, ela vai destruindo tudo que é maldição.
doença, cadeia. Então você glória. precisa entender quem está aqui nessa noite. Amém? Aleluia. A palavra do Glória. Senhor diz que os filhos de Israel, eles fizeram o que era mal diante do Senhor, aos olhos do Senhor, e o Senhor vai entregar eles nas mãos dos midianitas. E as mãos dos midianitas prevalecem contra o povo de Israel. Quer dizer, um povo que tinha uma promessa, um povo que tinha um foco, Deus tinha um destino maravilhoso para eles, mas como eles fazem o que não agrada a Deus, Deus permite que os midianitas prevaleçam contra eles. E aí o que acontece? Eles abriam covas nos montes, cavernas e lugares fortes. Eles se escondiam daquela opressão dos midianitas. Por que eles se escondiam? Toda vez que o povo de Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e os orientais subiam contra eles. Então eles se assentavam no campo contra eles e destruíam os frutos da terra até chegar a Gaza. Então eles não deixavam nada para o povo de Israel comer, nem ovelhas, nem bois e nem jumento. Então assim, o inimigo subia, com os seus gados como gafanhotos. Eles eram tantos, irmãos, que os camelos deles eram inumeráveis. E o povo de Israel empobreceu. Quer dizer, o povo que tinha uma promessa poderosa, lá em Deuteronômio 28 tem várias promessas da bênção, da obediência. Eles empobrecem. E eles entram nesse estado de opressão. Quando eles entram no estado de opressão, eles começam a clamar ao Senhor. Como eles clamam ao Senhor, Deus envia um profeta, e o profeta fala para eles: olha, é o seguinte, eu sou o Senhor, vosso Deus, tirei vocês do Egito, tirei vocês da servidão, expulsei diante de vocês os inimigos, dei essa terra para vocês, vocês disseram que eram meus, no entanto, vocês não obedeceram à minha voz. Então, assim, eles tinham nome, tinha promessa, tinham aliança, mas não cumpriram a parte deles, Então, toda vez, irmãos, que a gente fala, mas não cumpre, acontece que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir as nossas vidas. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se assenta debaixo de um carvalho e fica observando Gideão. Ele estava malhando o trigo em um lugar de prensar uvas. Ele malhava o trigo no lagar. Imagina você estar lá na sua casa e o anjo está assim, só te observando, só te olhando. E você lá na luta, também escondido, e o anjo estava lá com letra maiúscula, que é o Senhor. E aí a palavra diz que o anjo olha para ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Meu Deus do céu. Deus parece que está vendo outra coisa, além do que eles estavam vivendo, Aí Gideão responde: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreviveu tudo isso? Aonde estão as suas maravilhas? O Senhor não tirou a gente do Egito? E agora o Senhor nos desamparou? O Senhor nos entregou na mão dos midianitas? E a Bíblia diz: olhou para ele o Senhor. Ele, no olhar do Senhor, muitas vezes ele vai no mais íntimo do nosso ser. Sabe, o nosso olhar de Deus é diferente. Às vezes você está com o olhar nos conflitos, você está com o olhar no questionamento, você está com o olhar no medo, e ele olha profundamente para você. Sabe, eu acho que ele até sorri. Porque quando ele olha, ele não ficou assim, limpando feridas. Não, meu filho, eu vou explicar o que aconteceu. Ele não ficou assim. Quando ele olha, ele só fala assim, vai nessa tua força. E você vai salvar Israel das mãos dos midianitas. Porventura eu não te mandei eu? Às vezes a gente está vendo fraqueza, debilidade, limitação, e Deus olha para o nosso coração e vê uma força. Vê uma força, porque vê uma fé, E aí ele diz: meu Senhor, como que eu vou salvar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor disse para ele, simples a receita: eu estarei contigo. Se Deus está contigo, vai chegar. Não importa a tempestade desse mar. Amém? Amém. É Ele que garante. Aleluia. E você vai ferir os midianitas como a um só homem. Aí ele falou: olha, Senhor, se eu achei graça diante do Senhor, me dá um sinal.
de que o Senhor fala comigo? Não sai daqui, eu vou buscar um presente para o Senhor. E a Bíblia diz que ele foi lá e colocou a carne em um cesto, o caldo em uma panela e apresentou debaixo de um carvalho. O anjo do Senhor falou: olha, faz o seguinte, coloca a carne, coloca os pães e põe nessa penha, mas pode derramar o caldo em cima, porque milagre não se explica, né? E de repente o anjo toca naquilo e o fogo, ele aparece, né? O fogo de Deus é liberado ali, ele some da frente de Gideão. E aí Gideão viu que era o anjo do Senhor que falava com ele e disse: eu vi o Senhor face a face. Aí ele levanta um altar dizendo que o Senhor é paz. Aleluia! Então Deus, ele quer te mudar de ambiente nessa noite. A nível psicológico, emocional, espiritual, físico. Porque o Senhor Jesus, ele muda de ambiente a gente, né? A Bíblia diz que a terra era um caos, ela estava toda escura, mas aí quando vem a luz, é incrível. Como é que pode, né? Ninguém pediu, mas ele falou: eu vou lá dar a minha vida por eles. Então é o pão atrás do faminto, é a água atrás do sedento, né? É a paz atrás daqueles que estavam em guerra, é a luz atrás das trevas. Ele dá, ele serve, ele abre o coração para a humanidade, né? Então Deus, ele tem esse poder de mudar os nossos ambientes. E ele muda o ambiente. Uma humanidade que estava totalmente destruída, perdida, largada, Jesus abre um caminho dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. Então ele aqui também vem mudando o ambiente da vida desse povo, da vida de Gideão. A primeira coisa que ele vem mudando aqui é da independência para a dependência. Na época de Juízes, o povo fazia o que queria. Eles não achavam bom ser pastoreados, né? Eles não queriam líderes. Então, assim, de vez em quando, Deus levantava um juiz. E esse juiz ia lá e libertava esse povo. Então, esse povo vivia uma vida independente. Mas aí, quando vem a batalha, eles clamam ao Senhor. O interessante é que eles clamam, Deus manda o profeta. Quando o profeta fala, eles não gostam. Quantas vezes Deus faz isso, né? Senhor, fala comigo, Jesus. O que está de errado na minha vida? Mostra para mim, meu Deus. Aí o profeta: assim diz o Senhor. Você fala: não é de Deus. Eita Deus! Porque a gente só quer carinho. A exortação a gente não quer. Eita Deus! Aí a gente resiste, né? Eu via várias pessoas de braços cruzados aqui nessa noite. Meu E Deus! Deus falava assim: eles não estão existindo livres, estão existindo no Espírito. Eita glória! Aleluia! Era muito claro. Meu Deus! Aparentemente eu estou aqui, estou cantando, estou tranquilo, mas por dentro eu estava assim. Eita Deus! Deus falou: eles não estão resistindo pessoas, vocês estão me resistindo. Desse jeito aí. Porque o coração fechado, ele prende o céu. É A verdade. atmosfera fica pesada. É verdade. Né? Então o nosso coração tem que ser sincero, sem cera. Sem cera. Tem que dizer realmente o que você é. Sabe? Quem tem que se arrepender, se arrepende e muda de ambiente. Então aqui o povo, ele volta para a dependência do Senhor. E a dependência com o Senhor, gente, é o maior presente que a gente tem. Aleluia! Eu lembro que uma vez eu estava numa batalha espiritual tão terrível. E quando eu ajoelhei, eu estava mais de 30 dias nessa guerra. Quando eu ajoelhei, eu falei: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, não tenho mais força. Eu dependo de Ti. Quando eu abri os olhos, o anjo escreveu na parede: Deus de milagre. Aleluia! A partir dali minha vida mudou. Aleluia! Porque a dependência é na sua fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Aleluia! Né? Outro ambiente que Deus mudou aqui na vida deles foi da indiferença para o relacionamento. Eles estavam vivendo uma vida indiferente, né? Adorando outros ídolos, aquela coisa toda, aquele relativismo, não tem nada a ver. E aí de repente eles clamam ao Senhor. E Deus, ele está procurando corações que queiram se relacionar. Aleluia! Então quando eles clamam, Deus fala. Porque quando você fala, Deus fala também. É verdade. Então existe um relacionamento, né? Infelizmente, às vezes a gente está igual os discípulos no caminho de Emaús. Jesus está ali, está falando e a gente não reconhece. Porque a insensibilidade pode tomar conta das pessoas, né? Então aqui Deus muda esse ambiente. E aí daí um pouco Deus acha Gideão em algum lugar daquele planeta. E aí o anjo fica só olhando para ele. E ele vai mudar o ambiente dele, da fuga para a luz.
da fuga para a luz, da covardia para a coragem. Né? Então, o ambiente da dúvida, dos conflitos, ele tira daquele ambiente para a fé. Porque nas situações difíceis, a gente começa a conflitar. Senhor, se eu estou contigo, por que meu filho foi para as drogas? Senhor, se eu estou contigo, por que essa pessoa que o Senhor tinha confirmado um relacionamento não deu certo? Pai, se eu estou contigo, por que fulano morreu de câncer? Então a gente começa a questionar. Mas o Senhor, Ele quer nos tirar do ambiente de incredulidade para a fé. Aleluia. Porque a fé, ela não se explica. A fé é uma expectativa no Espírito. Então você não vai dizer assim que a fé está tocando os seus sentidos. Não. As situações estão ali dizendo não, mas a fé está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio, Jesus, eu creio. Então, espiritualidade, ela não está pautada no sentimento. É verdade. Ah, eu não estou a fim de perdoar. Você não tem que estar a fim de perdoar. Você perdoa porque é uma decisão, é uma obediência e automaticamente você vai ser liberado. Eita, glória. Desse Porque jeito. quando você não perdoa, você está amarrado à pessoa. É. Então você anda com ela, você deita com ela, levanta com ela, toma café com ela, você não para de pensar naquilo. Então é como se a nuvem estivesse aqui, ó. Quando você perdoa, você libera a pessoa, deixa ela ir, e a nuvem desce sobre a sua vida. Então existe uma atmosfera de bênção quando a gente perdoa. É verdade. Por isso o inimigo luta para o seu coração ficar ferido, amargurado, angustiado, né? Vontade ou de morrer ou de matar. Então assim, a gente precisa começar a sair de um ambiente que o inimigo nos coloca para um ambiente que Jesus está nos chamando. Aleluia. Né? Que Jesus está nos chamando. Então aqui também, Deus vai mudando o ambiente dele, da inferioridade para a segurança. Ele falou: Senhor, a minha família é a mais pobre em Manassés. Olha a inferioridade. O que é a inferioridade? É você se achar pequeno, menor que os outros. Ah, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada, eu não sou ninguém, ninguém gosta de mim. Eu vou para o lado, pega fácil, eu vou me suicidar. Então a pessoa entra nessa coisa da inferioridade. E Deus quer te levar para a segurança. Sabe? E quando ele estava olhando só para ele, Deus estava falando: meu filho, eu estou com você. Eu estou com você. E muitas vezes a gente não enxerga isso. Né? É igual as irmãs de Lázaro, Jesus lá, diante da mulher, falando: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, você vai ver o poder. E ela: eu sei que um dia na ressurreição dos mortos eu verei. Gente, a vida estava lá. Meu O Deus. Senhor da vida está aqui. Aleluia. Ele estava lá com Gideão. Aleluia. A gente precisa enxergar o Senhor É melhor. verdade, Deus. Enxergar as palavras melhor. Meu Sabe? Deus. E aí ele quer tirar, ele tira ele também da avareza, do egoísmo para a oferta. Porque até ali ele estava com tanto medo que ele estava travado. Meu De Deus. repente ele fala: Senhor, espera um pouco, eu vou só fazer mais uma prova com o Senhor. Vou buscar um presente para o Senhor, tudo bem? Então ele oferta ao Senhor. Quando você está na guerra, meu filho, comece a ofertar a sua adoração. Eita Deus. Comece a ofertar o seu louvor. Comece Aleluia. a ofertar o seu dinheiro. E Aleluia. Deus, Ele vem. Eu creio, Jesus. Gratidão, Eu creio. sabe? A gratidão. Porque às vezes a gente só vê aquele momento e a gente esquece dos outros Verdade. que nós tivemos no livramento. Davi, diante de Golias, ele lembrou o quê? Eu matei o leão e o urso. Ou seja, se Deus me livrou de pequenas coisas, Ele vai derrubar esse gigante aqui. Aleluia. Então, muitas vezes, a nossa mente fica ali, naquele momento, e Deus quer te tirar dessa avareza. Experimenta ajudar alguém quando você está na luta. Imagina, Ruth, viúva, ajudando sua sogra no emprego. Ao invés de reter, ela deu. Foi lá no campo trabalhar para dar o dinheiro para ela, as espigas para ela. Teve o nenê, deu para ela também. Então, assim, ela foi a dona do campo depois de um tempo. Porque quando você sai da avareza para a oferta, você recebe um monte de Deus. Sabe? Por isso eu não costumo negar quando o Senhor me envia em alguns lugares. Às vezes sai correndo de um lugar para o outro, eu fui parar lá na vigília da sede. Então, isso, né? Mas
eu preciso ofertar, porque a minha guerra você oferta. E a sua vida é uma oferta. Aleluia. A sua vida é um sacrifício. É verdade. Sabe? Então você se lança. O Senhor recebe. É verdade. Os seus inimigos caem por terra. Meu Deus. Então a gente tem que mudar os ambientes. Ele muda o ambiente deles da opressão para a paz. Quem já foi oprimido ali sabe como é ruim, né? Eu vivi uma opressão na minha vida, minha família viveu, foram 8 meses, várias famílias querendo matar o meu marido. Nós andávamos escoltados. Na minha casa, as viaturas, elas iam de 30 em 30 minutos, aparecia um carro lá na porta, tá tudo bem aí? Por quê? Porque as pessoas queriam matar o bispo também. Porque ele prendeu uma quadrilha, e aí vocês sabem que tem as amigas, né? As quadrilhas amigas, a nossa casa ficava cercada. Um dia, no meu desespero, eu falei, ó, hoje eu vou ser submissa. Vou ser submissa, vou tirar você daqui e as meninas, nós vamos alugar um apartamento bem ali. Minha filha, não posso sair, senão eles invadem a nossa terra aqui. Né? Aí eu chamei as crianças, que hoje já são moças, e eu falei, é o seguinte, a gente está nessa situação, como é que a gente faz? Aí elas falaram assim, achei incrível, vamos ficar os 4 juntos. As crianças. Vamos ficar os 4 juntos, mãe. E elas ajoelhavam no tapete e oravam, Senhor, livra meu pai da morte. Livra meu pai da morte. Foram 8 meses essa luta. Até que um dia Deus deu um brado, prendeu todo mundo. Sabe? Hoje, a gente está no lugar, o pessoal está na casa do polícia aqui. Todo mundo respeita. Aleluia. Mas Deus, gente, depois dessa opressão, Deus mudou o lugar. Aleluia. Deus, a gente estava lutando, era contra o principal, só pode. Deus mudou o lugar, Deus asfaltou todos os lugares. Deus colocou o Tatico lá, e fica lá atrás do Hospital São Francisco. Deus asfaltou, o povo ganhou tinta para pintar seus portões, sabe? As pessoas simples, não sei o que aconteceu, mas o governo deu para eles algumas coisas. E assim Deus abençoou o lugar totalmente. Deus abençoou o lugar totalmente. Aleluia, Jesus. Porque não só nós fomos abençoados, como o lugar foi abençoado. Hoje lá tem várias igrejas, que na época nós orávamos muito por igrejas ali. Tem igrejas, tem orfanato. Então Deus fez. Aleluia. Então a opressão é muito ruim, sabe? A opressão é muito ruim. Meu marido é policial, polícia da lei, tem porte de arma. E às vezes ele fala, amor, hoje eu preciso ir lá na igreja, você fica aí. E aí ele levava as meninas, porque eu ficava, aí falava, o revólver está aqui, ó, qualquer coisa. E quando eu olhava para aquilo, sabe o que Deus falava para mim? Você tem uma arma mais poderosa. Eita glória! Começa a adorar. Aleluia! Pega o violão. Eita E às vezes eu glória! olhava assim da janela, eu via o pessoal fazendo os bolinhos, e eu com o violão, adorando. Um dia eu vi asas ao redor da casa, assim, ó. O Senhor guardou a nossa casa. Obrigada. Então a opressão é muito ruim, É verdade. sabe, gente? Então aqueles viviam nessa opressão, você fica tenso, você não dorme, né? E aí, aqui o Senhor tira ele desse ambiente, para a paz. Ele disse, eu vi o Senhor face a face, eu vou levantar um altar, o Senhor é a minha paz. Aleluia, Jesus. E a paz do Senhor, irmão, ela é o álibi no seu coração. Vamos supor que você quer tomar uma decisão, não sabe o que fazer. Você sentiu paz? Paz. Entendeu? A paz do Senhor guarda os nossos corações, a nossa mente em Cristo. Desse jeito. Aí está todo mundo perturbado, o mundo está turbado, aquela coisa, a paz está te guardando. Eita Ela está te glória. protegendo. É uma coisa santa, né? Recebo, Jesus. Deus tira ele da fraqueza para a força. Aleluia. De repente, aquele Gideão, que estava, ai meu Senhor, igual papalégua, ele já não estava mais assim. Ele já tinha levantado de madrugada, juntou o povo, Meu e Deus. falou, vamos lá que nós vamos vencer esse negócio. Aí juntaram 32 mil pessoas, olha a força que ele recebeu de Deus. Aí Deus olha para aquele tanto de gente e fala assim, tem muita gente aí ainda. Quem for covarde, medroso, pode ir embora. Eita, Jesus. Só voltaram poucos, viu, irmãos? Foram 22 mil pessoas que foram embora. Meu Deus. Desse jeito. E aí ficou 10 mil, Deus olhou e falou, tá muito ainda.
Aí Deus falou o seguinte: bota esse povo para beber água. Esse povo que bebe água assim, ó, põe de lado. Meu Deus. Mas aquele que bebe água assim, ó, Eita glória, aleluia, Jesus. esse aí é o que vai ganhar. Aleluia, Foram aleluia, 300. aleluia. Aqueles que lamberam a água. Eita Eles estavam com glória. as mãos liberadas para guerrear. Meu Deus. Eles não estavam presos no medo, É na forte. insegurança, no desespero. É forte. Eles estavam rendidos. Aleluia. Deus vence guerra com gente rendida. É verdade, Jesus. Tem gente não vence. Meu Deus. Deus tem que se render. Aleluia. E aí eles estavam com as mãos livres para guerrear. E a palavra do Senhor diz que Deus tira ele da fraqueza para a força. E Deus tira da rasura para a profundidade. Deus não quer ninguém mais na beira do caminho. Deus quer todo mundo mergulhando. Mergulhando nele, mergulhando na palavra, jejuando sem pastor pedir, orando sem pastor gritar, orando sem o louvor falar, levantando a mão sem ninguém falar nada, porque está mergulhando. Meu Deus. Sabe? Deus quer pessoas íntimas dele. É verdade, Jesus. E aí Gideão, naquela época, falou: Senhor, eu vou parafrasear, não posso te pedir só mais uma coisa, só mais uma prova, que eu sei que o Senhor está falando comigo. Pode. Porque Deus ele não tem problema emocional. É verdade. Ô, Jesus, graças a Deus, Deus. Deus não é assim: ai meu Deus, de novo, meu filho, nossa, estou até com dor de cabeça, de tanto que você me pede isso. Deus não é assim. Ele é Deus. Eita Deus. Pode falar, pode desabafar, pode chorar, pode gritar. Aleluia. Ele é Deus. Aleluia. E aí ele falou assim: é o seguinte, eu vou pegar um ovelho de lã aqui e vou colocar na terra. Se amanhã só ele estiver molhado, eu vou saber que o Senhor falou comigo. Beleza. Deus falou que está fechado. Deus gosta de manifestar seu poder. No outro dia, Gideão vai lá, quando ele pega a lã, ele espreme, enche um copo de água. E a terra seca. Se eu vou levar uma lã, vamos fazer assim. Tem como o senhor molhar ao redor do novelo e deixar só ele seco? Não. Quando levanta no outro dia, ao redor molhado e a lã seca. Deus era a prova. Aí Deus estava falando o que para ele? Se eu sou Deus, eu posso abençoar você e a nação. Não, se eu quiser abençoar a nação todinha e você não, eu faço também, porque eu faço o que eu quero. Eita Deus. Sabe? E ali ele muda. Ele vai mais profundo. E Deus quer que você vá mais profundo. Aleluia. Pergunta, tá com dúvida? Vai perguntar para o Senhor. Geralmente, quando eu me dou uma palavra profética, a pessoa faz comigo, eu falo: meu filho, depois você conversa com Jesus, que eu não tenho nada a ver com isso. É desse jeito. Porque eu não tenho mesmo. A gente é só um canal, não é É mais nada. verdade, Jesus. Entendeu? É adotado pela misericórdia, pela graça. Desse jeito. Mas assim, é só um canal. E aí, ele faz essa prova dupla, né? Nesse verde. E Deus, ele é Deus que responde. Pode perguntar a ele. Hoje é o culto de Santa Ceia. Diz a Bíblia que Jesus está vivo aqui entre nós. Aleluia. Sabe? Então a minha expectativa é que ele quiser sempre. Porque ele está aqui. Meu Deus, ele abençoou o pão, eu vou comer desse pão. Glória. Gente, isso é fantástico. Eu vou receber alguma coisa. Então você já fica assim na expectativa. A Bíblia diz que ele levanta esses 300 homens. Deus, para ganhar a guerra, não precisa de multidão, É gente. verdade. Não precisa de multidão. Sabe? Ele levanta esses 300 homens, tudo na estratégia de Deus. Porque nós somos líderes, temos que fazer as coisas dentro da É estratégia. verdade. Sabe? Com muita mansidão, cortesia. Aleluia. E aí ele pega e coloca os 300 lá, divide de 100 em 100. O vale dos midianitas era, meu Deus, era muita gente. Era como se fosse, mais ou menos, deixa eu ver se tem os números aqui, eu tinha anotado. É como se fosse mais ou menos 450 pessoas para uma. Como que eles iam vencer essa guerra? Então a estratégia é: nós vamos pegar o vaso de barro, nós vamos colocar a tocha dentro deles e subir, ficar caladinho na madrugada. Certo? Quando gritar assim, por Gideão, por Deus e por Gideão, vocês vão quebrar esse vaso e vão gritar. O vaso de barro significa eu e você, que nós somos feitos do barro. Né? Ele é o oleiro, nós somos o barro.
A tocha é o poder do Espírito em nós. O grito é adoração. Quando eles cercam o arraial dos midianitas, que eles pá, e começam a gritar, os midianitas se matam entre eles. Eles não chegaram a ninguém. E aí eles vão lá, pegam os 2 reis depois e matam. Porque na época, não vai sair matando os outros, gente, mas é porque na época era assim. Né? Era um povo assim, guerreiro. Então, eles entram e pegam os esponjas. Mas antes disso, ele fez uma coisa muito importante. Que nessa coisa, essa noite, da Santa Ceia, a gente tem que fazer. Antes disso, ele também quebrou o altar de Baal que o seu pai tinha construído. Existem coisas familiares que você não tem que carregar. Não tem. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Feminismo. Minha mãe gritava com meu pai, nem eu grito com meu marido. Não é por isso. Entendeu? Minha avó era índia, a minha também era. Minha avó era índia, não se submeter a ninguém, eu não me submeto a ninguém. Meu Deus. Tem coisas que a sua família faz, você tem que quebrar. Aleluia. Sabe? Você tem que quebrar. Hoje eu estou aqui no culto, Pai Deus me matou para eu ser pastora. Pai Deus me matou. Além de levar os 3 filhos, Pai me matou. Porque eu via tanta hipocrisia no culto, porque eu sou filho de pastores. Eu falei, nunca vou ser uma pastora na vida. Posso ser uma delegada em Brasília, uma empresária, vou desenvolver projetos para a delegacia, mas não me coloque como pastor. Na igreja de onde eu vim, 900 pessoas no Gama, eu era ministra de louvor mais requisitada, mas se o pastor falasse de unção, eu pulava lá na porta. Eu ficava num desespero. Um dia Deus falou para mim que eu era assim, não é porque eu era reverente, é porque eu era reverente. Eu falava, não vou subir não, Deus me livre de fazer a mesma coisa que meu pai fez, nem fez. Então assim, é lógico que passou um momento que meus pais se arrependeram, se converteram, hoje estão na glória com o Senhor. Mas teve esse momento de hipocrisia que eu guardei, eu falei, estou fora. O que eu pensava? Não quero ser mais um hipócrita, não está. Então o que eu pensava que era rebelião, Deus estava falando assim que era reverência, porque eu conhecia a santidade. Eu comecei a jejuar com 9 anos de idade, meu pai não matar minha mãe. As crianças tudo comendo sanduíche e eu de jejum. Orando, Senhor, não deixa meu pai matar minha mãe. Era assim, cresci assim, num ambiente assim, de um pai bipolar. E hoje ele estava, meu amor, papai trouxe o melhor presente para você. Só as coisas caras que ele me dava. No outro dia ele pegava esse copo e quebrava na minha cabeça. Você não sabia, hoje pisar. Eu fui criada assim. Então eu falava assim, não me impeça, o pastor dele, você é um exemplo. Fui batizada com 9 anos de idade, sendo modelo da igreja batista. O pastor falou, vou batizar essa menininha, porque ela é mais íntegra do que os adultos, tudo que está na igreja. Eu chegava no momento do culto, sentava no banco, ficava sentadinha lá até o culto começar. Sabe? Foi preciso batizar essa menina, porque ela é exemplo. Participava de tudo, lia a Bíblia, respondia os questionários das revistinhas, tudo sozinha. E ele falou, tem que batizar essa menina. Me batizou com 9 anos. Disse que eu era o modelo da igreja todinha. Então assim, eu tinha no meu coração essas coisas assim. Mas um dia Deus falou para mim assim, confia. Um dia Deus falou para mim, sabe o quê? Filha, eu não sou bipolar. Eita, glória a Deus. Pode Graças a confiar. Deus por isso. E aí, irmão, saí da Batista, eu precisei sair do Gama, né? Porque Deus me usou como profeta e entrou um negócio, meu pai queria me matar de todo jeito. Então eu ficava correndo na cidade. Da casa de um na casa do outro, curso de casa. Eu sei o que é humilhação, eu sei o que é não poder comer, eu sei de tudo isso. Por isso que eu não gosto de humilhação. Não gosto de humilhar ninguém, gosto de tratar todo mundo com respeito. Sabe? Não gosto, porque eu vivo isso. E aí tive que sair, meu pastor falou, meu Deus, tem que abrir mão da minha porque o povo quer matar. Aí me mandou para o Ministério da Fé. Aí fui para o Ministério da Fé, Deus me exaltou lá, gravei CD de doxa, fui crescendo lá dentro. Quando ministrava, a glória de Deus entrava naquele lugar. Aí conheço o bispo da lei. Assazamente, meu Deus!
Sassardente, gente, era um pedaço assim, só isso. E aí o povo falava, não, você tem que ir, porque a Bíblia fala para acompanhar. E eu vim com uma família de mulheres líderes, que não tinha esse negócio. Na minha cabeça eu podia morar nos Estados Unidos e no Brasil estava tudo tranquilo. Tanto que eu falei para ele, como minha mãe ficou cadeirante, né, com o tempo, eu falei para ele, meu filho, faz o seguinte, vamos casar. Eu moro com minha mãe, você mora com a sua, final de semana a gente se encontra. Tudo por causa de traumas. Um dia eu tive que levantar um altar ao Senhor e destruir o altar de Baal. Destruir coisas que você aprende, que os traumas falam para você, que são mentirosas. Né? E aí fui para Sassardente. Cheguei na Sassardente, não tinha muita gente. As primeiras pessoas não estão lá mais. Mas meu filho, pensa que o povo queria me matar viva. Porque a apóstola falava assim, minha filha, tem um seminário assim, assim. Tem outro seminário assim, assim. E o povo queria me matar viva. Meu Deus. Eu falava, meu filho, o que eu profetizei veio de Deus, Deus vai cumprir. Não tem condição de você profetizar daquele jeito. Não, porque você tem a natureza adâmica. Os líderes se levantaram contra a minha vida, que eles não são lá hoje mais. Né? Não vou falar graças a Deus, porque não aprender isso. Mas enfim. Aí, fiquei lá e comecei a servir. E não estava interessada em nada. Não queria saber de nada não, cara. Eu só queria saber de adorar no quarto, ir lá cantar uma música na hora do culto, e o povo descia, pregar que eu precisava, não queria saber de nada. E um dia a apóstola falou assim, não vou te fugir. Eu comecei a ficar desesperada. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu fui passando por todos os degraus. Quando chegou a pastora, meu irmão, me deu uma tristeza na alma, você não tem noção. Eu falei, sabe como é que eu vou? Eu vou de chinela havaiana, alforje, vestidinho e uma boina. Eu estava nesse estado. E aí chegou, porque eu via a seriedade. Eu tinha temor daquilo. E aí um dia chegou uma ovelha com uma roupa de cetim verde, uma saia longa, cheia com as pernas assim, e falou, desculpa, pastora, mas Deus mandou você ser ungida com essa roupa aqui, porque Ele vai te honrar. Eu preciso pensando de chinelo. Eu falei, eu vou de chinelo mesmo, porque pastor tem que estar no meio do povo. E assim eu fui ungida, pastor. Né? E aí o Senhor foi fazendo. Só que quando eu fui ungida, eu falei, agora eu também não vou ficar mais não, já fiquei muito, já tá bom, um ano, né? Quase eu morri. Porque com Deus não se vê. Aí você tem que destruir o altar do ídolo. Eita Deus. Tem que Desse pegar. jeito aí. Eu não estou falando que eu não vivi, não. Eu vivi tudo isso. Sabe? Eu sei que aqui é estar de testa a testa com Jeová, assim, ó. E ele te marcar no vale de Jaboque e falar aqui quem manda sou eu. Eita Deus. Eu sei. Então a unção que Deus me deu, eu deu um preço muito alto. Sabe? Eu aprendi a quebrar ídolos, quebrar argumentos, quebrar motivações. Aprendi a perdoar meus pais. Lavei os pés dos meus pais. Lavei os pés da minha família. Eu aprendi. Né? Hoje, pergunta se eu quero sair dessa obra. Não quero. Porque essa unção me guarda, me acolhe, me livra, destrói os inimigos. Sabe? O Senhor, Ele tem algo muito forte no que obedece. Então a gente tem que obedecer. Sabe? O nosso ego ele não pode ser maior do que a vontade de Deus. Eita Deus. Sabe? Os nossos sonhos não podem ser maior que a vontade de Oh Deus. Jesus. A vontade de Deus é a maior e a melhor para a sua vida. Sabe? Nada tem que me faltar. Não vou dizer que eu não passo dificuldades, passamos, guerras. Mas o Senhor está lá. Aleluia. Eu estou com você. Né? Então, aqui o Senhor, Ele muda este povo de ambiente. Milhares de pessoas querendo destruir esse povo. De repente, 300 vai lá e destrói eles. Por causa do braço do Senhor. Amém. Então não é na minha força, não é na sua força. Aleluia, É na Deus. força do Senhor. Eita E glória. essa noite Deus quer te mudar de ambiente, sabe? Aleluia. Talvez você está na guerra, se sentindo inferior. Sabe, está escondido lá, malhando o trigo no lugar que não é para estar. Está no lugar, mas não está no lugar. Quer falar uma coisa, mas não fala, fica engolindo, vai ficando doente. Então a gente tem que abrir o nosso coração.
Então nós vamos abrir primeiro para o Senhor, depois você vai procurar quem você precisar. Restitui essa pessoa. Se você for procurar, aprende a escutar. Sabe? Quando eu cheguei na Sassardente, porque Deus me usava diferente, todo mundo sabe disso. Eu fui chamada de bruxa, satanista. Eu estava lá para roubar o lugar da apóstola. Tudo isso eu escutei. Aí um dia Deus falou, chorando, irmão, eu estava morrendo aquele dia. Eu fui para casa, eu estava muito ruim. Eu falei, meu Deus, o povo me afrontava assim, ó, o dedo na minha cara. Um dia eu fui para casa. Quando eu ajoelhei, eu olhei para o canto da parede, eu vi o Espírito Santo. Ele não tinha forma, mas ele gemia assim. Aquela luz, e ele gemia. Do tanto que eu estava gemendo, ele estava gemendo mais. E ele falou assim, conta 30 dias e fica calada. Depois de 30 dias, todo mundo que me feriu veio pedir perdão. E a lágrima só descia, sem palavras. Eu só falava amém, amém, amém. Porque você não precisa se exaltar. Ainda bem que eu te dei esse sonho mesmo, né, meu filho? Porque isso está difícil. Não precisa disso. Se Deus está fazendo, Ele vai completar. Eita Deus, eu creio. Entendeu? E aí eu só fiquei falando, não falei nada. Um dia a moça falou assim, minha filha, vai ter uma reunião aqui de vida, vem tocar o violão aqui. Quando eu fui tocar o violão, muita gente caía assim, chorando, sabe? Levanta um ser humano, bota o dedo na minha cara e fala assim, esse negócio de cura interior é de Deus, não, é do diabo. Naquela noite, Deus me mostrava como uma gigante dentro do ministério. Eu não era pequena, eu era uma gigante. Eu era tão gigante que eu tinha que sair dali para outro lugar. E assim foi feito. Fomos enviados para Ceilândia. Então eu estou te falando de coisas que a humildade atrai. A humildade atrai a honra. A humildade atrai a unção. Aleluia, Jesus. A obediência ao Senhor atrai fogo. Aleluia, Jesus. Eu Sabe? recebo. E a gente tem que aprender a ser inteligente. É verdade. Eu não posso resistir a Deus. Gente, se eu for amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Misericórdia. Meu Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus. Se Meu quiser, Deus. eu não quero. Então, assim, a gente tem que pensar. Senhor, eu quero fogo no meu altar. Aleluia. Se eu quero que eu seja pastor, eu vou morrendo. Eu falei, gente, eu era tão burra que eu falei assim, Deus, se o Senhor quiser me matar, o Senhor me mata, mas pastor eu não vou ser. Eu falava assim. Um dia eu gritei no meio da rua assim, me deixa em paz. Tem tanta mulher inteligente na rua. Aí Deus foi e botou no leite. Mas não era porque eu não amava, porque eu amava tanto que eu não queria decepcionar. Só que eu não sabia disso. Ele sabia disso. Eu falava, eu me livro, quero decepcionar Deus, estou fora. E o Senhor transformou a minha vida. Sabe? Então assim, hoje eu até evito, eu tenho mais dado assim, atenção ao ministério mesmo. Assim. Porque se eu for atender tudo que é gente chamando, mas eu sei que vai chegar essa hora, mas nesse momento eu tenho atendido as igrejas, porque o Deus me mostrou algo. Né? Então, assim, eu estou aqui nessa noite para dizer para vocês que vale a pena mudar de ambiente. Glória. E o mesmo Jesus que estava olhando o Gideão, ele está aqui hoje, chorando. Aleluia, Jesus. Amém? Eu queria que você nesse momento fechasse primeiro os seus olhos aí. Já vou passar o microfone, mas nesse momento, querido, deixa o Espírito Santo iluminar o seu coração. Talvez seja você um líder, uma ovelha, não interessa nesse momento. Ele quer só que você olhe esse ambiente que você está. Qual é o ambiente que você está? Qual o ambiente que você está? Peça perdão por estar neste ambiente. Peça perdão por ter dado vazão a sentimentos, pensamentos. Você é livre. Você é livre. Para falar, para chegar para alguém e dizer o que está sentindo. Você é livre. Se Deus te direcionar, você é livre. Peça perdão, Senhor, eu me perdoa porque eu alimentei o medo. Me perdoa porque eu alimentei a covardia, o ressentimento, a amargura. Começa a pedir perdão. Senhor, me perdoa porque eu fiquei com raiva daquela ovelha.
Senhor, me perdoa porque eu fico com raiva do meu pastor. Senhor, me perdoa. Deixa o Espírito Santo iluminar o seu coração. Eu vejo uma bênção, porque o Senhor, Ele cura eu profundo. Sabe aquela sujeirinha que a gente não dá conta de tirar? Ele tira com todo cuidado. Deus está lavando corações aqui. Deixa o Senhor lavar os seus pés. Deixa o Senhor lavar a sua alma. Sabe? Quebra o ídolo da idolatria, do adultério. Quebra o ídolo da raiva. Quebra o ídolo da frieza, da mornidão. Quebra esse ídolo. Talvez você esperava uma explosão, mas hoje é você no gabinete com Jesus. Começa a entregar para Ele. Começa a entregar para Ele. Talvez eu tenha que mudar a forma de ser, de falar. Oh Deus, nos perdoa nessa noite. Ele vai chegar. Deixa o papai lavar a alma. Deixa o papai lavar a mente, o coração. Talvez eu tenha que mudar a forma de falar com seu esposo, com seu filho. Talvez eu tenha que mudar a forma de falar. Forma de ser. Talvez eu tenha que mudar a mentalidade. Talvez eu precise de mais mansidão, humildade. Talvez você está num ambiente da opressão. E Deus quer te tirar de lá hoje. Senhor, em nome de Jesus, debaixo dessa glória que eu sinto aqui, eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor venha quebrando toda a opressão. Quantas vezes, Senhor, nós semeamos, cuidamos do rebanho e os midianitas vêm para roubar. E hoje eu quero te pedir, Senhor, quebra esse ciclo de roubo, quebra esse ciclo de devastação, Senhor. Quebra esse ciclo de morte, Jesus. Quebra, Senhor, essa opressão. Senhor, esse ciclo que traz medo, que traz exaustão, que quer roubar a força de líderes. Meu Deus, vai quebrando esse ciclo nessa noite. Em nome de Jesus, esse ciclo de depressão, de angústia, de ressentimento, gente. Meu Deus, vem blindar o nosso coração com a tua presença. Oh, Jesus, vem blindar o nosso coração com a tua presença. Vem blindar a nossa mente com a tua essência. Oh, Deus, perdoa as nossas murmurações, Senhor. Perdoa as nossas reclamações, Jesus. Perdoa as nossas maledicências. Perdoa o dedo apontado, Senhor. Meu Deus, perdoa-nos em nome de Jesus. Toda a tristeza do coração na igreja. Meu Deus, vem trazendo a fé. Vem tirando desse ambiente da insegurança para um ambiente da segurança. Meu Deus, vem tirando esse olhar escuro para o olhar que o Senhor está conosco. Oh, meu Deus. Vem, Senhor, aumentando a fé da tua noiva. Vem aumentando a fé do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor Jesus. Pai, que ao participar dessa ceia, haja uma renovação de forças. Eu exalto e engrandeço o teu nome. Senhor, toda a glória damos a ti. Obrigada pela cura, pela restauração. Pelo ambiente do céu que toma a nossa vida. O ambiente da glória. O ambiente sagrado, reverente. O ambiente que alinha as nossas motivações. O ambiente que alinha nosso caminho. Nós amamos a presença do Senhor Jesus. Nós amamos a tua presença. Diante do Senhor a gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente pode deixar a lágrima descer. Diante do Senhor você não precisa estar feliz o tempo todo. Mas precisa crer. Independente das ondas do mar. Independente dos ventos contrários. Ele está com você. Ele está com você. Santo
Amém? Glória a Deus, irmãos. Queria saber de você aí. Você salva de palmas foi para a missa? Foi? Ela recebeu. Recebeu? Olha para Deus. O que é que você vai fazer? Glória a Deus, aleluia. Amém e amém. Creio que quando a gente chega neste momento, a gente sempre lembra do apóstolo Paulo, e quando estava na sua terceira viagem missionária em Éfeso, né? Cidade de Éfeso, ele escreveu a primeira epístola à igreja de Corinto. No capítulo 11, certo, ele nos fala a respeito de como é que deve ser feito, orientando a igreja de Corinto, certo, de Corinto, a como proceder na ceia do Senhor. E uma das coisas que ele fala ali, certo, é que nós devemos nos examinar a nós mesmos, antes de participar do corpo e participar do sangue de Cristo. Que isso é uma atitude que nós temos que fazer todos os dias, não só nesse momento. Examinarmos a nós mesmos para que as outras pessoas não precisem nos julgar, as outras pessoas não precisem nos apontar. E eu creio que isso foi feito agora. Foi um tempo de reflexão, foi um tempo onde você estava entronizado, né, como um trono da graça, e onde você se apresentou a Cristo. É um momento de comunhão. Neste momento você estará renovando, certo, a sua aliança com Cristo, cumprindo, certo, uma das ordenanças de Cristo. Uma delas era o batismo e outra era a ceia. Então você vai participar da ceia do Senhor, você vai comer do pão, você vai beber do sangue, para que você tenha vida em você mesmo. Amém? Amém? Este aqui, Senhor Deus, é o pedaço de pão que hoje, Senhor Deus, nós consagramos, Pai, em nome de Jesus, como o corpo de Cristo, Senhor Deus. O corpo de Cristo, Senhor Deus, que ali naquela cruz foi partido, foi moído, foi açoitado, perfurado, Senhor Deus, com espinhos e com espada. E nós, Senhor Deus, diante desse corpo, nós agradecemos aquele sacrifício, Pai. E hoje, Senhor Deus, nós iremos participar do Teu corpo, Senhor Deus, acreditando, Senhor Deus, que Tu estás a voltar para buscar a Tua igreja, Senhor Deus. E nós consagramos, Senhor Deus, este suco de uva, Senhor Deus, como Teu sangue precioso, Senhor Deus, que nos comprou, Senhor Deus, das mãos de Satanás, que nos remiu, Senhor Deus. Este sangue, Senhor Deus, que traz vida, que renova, Senhor Deus, a nossa aliança contigo. Nós te somos gratos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele pegou no pão, deu graças e disse: este é meu corpo que foi partido por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. O pedaço de pão que você está recebendo é o corpo de Cristo. E você neste momento, você irá receber o corpo de Cristo que já foi abençoado. E conforme foi dito aqui, você estará recebendo a bênção de Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo. E o próprio Cristo falou: quem não comer do corpo e não beber do sangue não tem vida em si mesmo.
estão com o pão na mão, todos aqueles que vão ceiar. Amém? Amém? Não se coloque de pé. Só quem está com o pão. Esse é o corpo de Cristo. E nele nós vamos participar. E agora, neste momento, nós estaremos comendo o corpo de Cristo. Amém? Pode comer. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice. Ele tomou o cálice, abençoou e disse: "Este é o Novo Testamento feito no meu sangue. Faça isso todas as vezes em memória de mim, até que eu volte." Então é um ordenamento, uma ordenança de Deus, de Jesus Cristo, para que nós venhamos participar do corpo e do sangue de Cristo, para que nós venhamos renovar a nossa aliança com Ele, até quando Ele voltar. Então, o seio de nossas almas é que Ele volte. E nós esperamos por isso, para que Ele volte para buscar a tua igreja santificada, para levá-la para a glória. Esse é o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, para que eu e você hoje tivéssemos vida, e vida em abundância. É o Novo Testamento, ou seja, nova aliança, feita no sangue de Cristo. E Ele fala para nós, para que nós façamos isso, até quando Ele volte. É o sangue de Cristo que você vai participar. Aleluia. Faça com reverência. Pode participar. Glorifica o nome do Senhor com a tua boca. Faça a oração dele e agradeça essa aliança. Eu não estou ouvindo a igreja. Amado, eu te dou graças, Senhor Deus. Porque tu nos alcançaste, Senhor Deus. Alcançaste, Senhor Deus, cada vida que está aqui, Senhor. Tu tens, Senhor Deus, nos capacitado, tens nos preparado, tens nos colocado neste caminho de santidade, Senhor Deus, onde nós temos buscado, Senhor Deus, a cada dia mais, Senhor Deus, conforme foi dito aqui, Senhor Deus, derrubar os altares, Senhor